de Oliveira é nome artístico, né? Nome artístico, porque meu nome mesmo é José, como todo bom brasileiro. José? É José. Totalmente diferente, né? É José Francisco de Oliveira, né? Então o Chico puxou do Francisco, Isso, né? exatamente. Agora tem um detalhe aí. Desde pequeno, meu nome foi mudado. Eu já expliquei isso até no ar. Aí falou, como mudado? E podia, que hoje é complicado você mudar seu nome, né? Eu já tinha 13 anos, né? E meu nome era José Ferreira de Oliveira, irmão. Era o nome do Zequinha, que era meu irmão, com esse nome José Ferreira de Oliveira. E o meu era José Ferreira de Oliveira, irmão. Quando eu comecei a estudar com esse nome, foi interessante. E naquele tempo, na minha cabeça, o pessoal ficava me chamando de irmão, e era como se fosse bullying hoje. Entendeu? Eu não me sentia bem. Se fosse hoje, tudo bem, beleza. Mas naquela época eu me sentia mal. E pedi a meu pai, pelo amor de Deus, para mudar meu nome. Mas mudar como? E o pessoal já me chamava de Chico, sem ter nada a ver com Francisco. Sim. Isso foi coisa de um funcionário do meu pai. Aí o que é que acontece? Eu pedi a meu pai para mudar meu nome e que colocasse Francisco. Aí, então tá bom, você quer mudar como? Eu quero que meu nome seja Francisco de Oliveira Souza. Esse foi o nome que eu escolhi. Quando chegamos lá, aí o cara lá, o escrivão, sei lá o nome, disse, olha, o primeiro nome não pode sair. Que era o José. José. Aí ficou. Então, pai de Chico, vai ficar José Francisco de Oliveira Souza. Pode ser? Meu pai, coisa de pré-adolescente. Digo, vão dizer que é nome de ladrão de bode, que todo nome que era grande, o pessoal dizia que era nome de ladrão. Não tem nada a ver, né? Não, sim. Mas diziam, eu digo, só quero 3 nomes. E lá vai, aquela coisa toda. Aí foi quando o cara disse, então você tem que esperar mais 2 anos. Só pode mudar quando tiver 15 anos. Eu tinha 13 na época. Você se incomoda de botar no documento, e se isso for um erro, já passou, eu tenho mais de 50 anos atrás, eu digo, colocar seu nome como se você tivesse nascido antes, você vai ficar mais velho 2 anos. Na hora eu não pensei, eu disse, claro que pode, eu queria mudar o nome. E aí foi colocado, aí ficou José Francisco de Oliveira, e tirou o Souza. Eu comecei cantando, eu era baterista, antes de ser cantor. Baterista. Era baterista, eu acompanhei aqui em Euclides da Cunha, naquela época dos grandes cantores que vieram fazer show aqui, eu acompanhei alguns, que naquele tempo o cantor não tinha banda, por incrível que pareça. Zé Augusto, Fernando Mendes, saudoso Paulo Sérgio, uma Missilene que fez muito sucesso na época. Zé Augusto e Fernando Mendes ainda são lembrados hoje, né? Mas naquela época eram os maiores nomes da música. E eu era baterista de uma banda chamada Delo Nixon aqui, era a única banda daqui. Era Jadson 6 e Delo Nixon. Eu era baterista. Mas eu sempre tive vontade de ser cantor. Era um baterista meio frustrado. Mas essa banda dele era forró? Que era? Qual era o estilo? Não, tocava tudo. Naquele tempo, o que fazia sucesso na mídia era música internacional. Sim. E música MPB. Era a época de ouro da música brasileira, essa que é a verdade. Tá entendendo? Então, o que acontece? Eu tocava bateria. Aí acompanhei Fernando Mendes, acompanhei Gerard Adriane, saudoso. Vieram fazer show aqui num lugar chamado Acre. Entendeu? Mas eu tinha vontade de ser cantor. E naquela época eu acompanhei esses cantores, né? É porque o cantor, ele viajava e levava só um músico, um guitarrista. E os músicos ele pegava na cidade. Mandava o disco, naquele tempo era o vinil. A gente ouvia, ensaiava as músicas. Na hora só dava uma passada no hotel mesmo, e fazia o show. Era assim, né? Mudou muito, né? Pra cá. Naquela época era muito novo. Eu comecei a tocar muito novo. Eu com 13 anos já era baterista, já dessas bandas aí. Mas violão eu sempre toquei, entendeu? Aí eu vim gravar já depois de muito tempo, para virar cantor, né? Porque eu era um baterista e ficava só olhando pro cantor o tempo todo. Meu sonho era ser cantor. Então, e sua inspiração para a música, para tocar, surgiu da onde? De quem? Dos seus pais ou de outras pessoas que você via na infância? Olha, o meu pai e a minha mãe têm dom de música. Minha mãe cantava muito música de Luiz Gonzaga, não profissionalmente, em casa, arrumando as coisas, fazendo café, e cantava muito Luiz Gonzaga. E o meu pai gostava também de música, gostava de dançar. Meu pai era assim, naquela época ele era um dançarino. Ele chamava os amigos, colocava a radiola, naquele tempo tinha radiola, colocava na parede, aquela boca e tal, e colocava, ele pai tinha muito disco de trio nordestino, de Jacques do Pandeiro, e eu era moleque, novinho, e ficava ouvindo, encostado na parede. E meus irmãos, era Jacques Pandeiro, o trio nordestino, Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, era o que a gente ouvia, entendeu? E
veio a inspiração e o sonho veio desde pequeno mesmo. Que quando eu tinha 10 anos, eu cantei num programa de calouro aqui. Tá entendendo? Aqui em Euclides da Cunha? Aqui em Euclides da Cunha. Naquele tempo tinha programa de calouro, saudoso Seu Edmundo, né? Da Casa da Música. Era dono do recinto que eu falei, do Acre, onde teve os shows de Gerard Adriano, esse pessoal. Então, o que é que acontece? Eu lembro que eu não tive incentivo. As pessoas diziam, lá você vai ficar cantando, vai ter muita gente olhando para você, é melhor você não ir, para você ficar preocupado de eu ser vaiado, sei lá, e desmoralizar a família. Os pais, né? Na verdade, exatamente. Fica, o querer cuidar, né? Isso. E como é que era a relação sua com seus pais? Então, eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe. Sempre foi boa. Agora, naquele tempo, hoje seria diferente. Porque a gente trabalhou muito. Eu comecei, na realidade, trabalhando em olaria. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo. É por isso que eu questiono também esse lance que criança não pode trabalhar. Eu acho que você não pode explorar. Essa é a minha opinião pessoal já, entendeu? Como cidadão. Você não pode explorar, você não pode forçar a barra, mas dar uma atividade, eu acho que não tem nada de errado. Incentivar. Incentivar, né? Eu colhi. Hoje eu sou um cara, graças a modéstia parte, honesto e trabalhador. Eu acordo cedo até hoje. Sempre gostei de acordar cedo, sempre gostei de trabalhar. Agora, sempre procurei fazer aquilo que eu gosto de fazer. Eu sempre fui um apaixonado por música e esporte. E por incrível que pareça, meu pai não gostava nenhuma dessas coisas. Meu pai não deixava não ir para o programa de calor. Os vizinhos, amigos dele, os compadres, que pediam a ele para deixar eu ir. E me levavam. Seu Nozinho, aqui, seu Nozinho, um que marcou muito. Seu Nozinho aqui do Bujão. Exatamente. Ele cansou de me colocar no ombro e me levar para cantar para mim. Tinha que pedir a pai, era compadre de pai. E pai deixava mais, dizia, mas volte logo, aquela coisa toda, tá? E futebol nem se fala. Meu pai não gostava que a gente fosse para o campo jogar bola. Não gostava, a gente ia escondido. Mas ele não gostava era que você fosse ou não gostava da atividade? Ele não gostava das duas coisas, porque assim, a atividade, gente, existe um preconceito, não é só meu pai não. Vocês são bem jovens, naquela época existia um grande preconceito. Música era coisa de malandro e jogar bola era coisa de malandro também. O que hoje os papéis se invertem, né? Hoje os pais pagam caro para botar um filho numa escolinha, tanto de futebol como de música. Naquele tempo não pensavam assim, mas não mesmo, entendeu? O pai queria que a gente ficasse trabalhando na olaria, na roça o tempo todo, que era coisa de marchão, de tinha que trabalhar, aquela coisa toda, né? Então seu pai era bem rígido. Era. E como era? Aí o que é que acontece? Hoje eu tirei o lado bom dessa rigidez. Sim. E tem um lado bom. Claro. Foi o lado de você gostar de trabalhar, de você fazer as coisas com vontade, com entusiasmo, de você ser honesto. Ele dizia sempre que o homem não podia fazer assim, papá. E aquilo, eu procuro me basear hoje no lado bom da coisa. Agora foi difícil. Para eu estudar também foi difícil. Mas aquele sonho, né? Muitas vezes, meus irmãos mais velhos me pegavam cantando assim, com um pedaço de pau na mão, e cantando aquela música de Roberto Carlos. Aí esse menino vai ficar doido, não sei lá o quê, só pensa em cantar e tudo mais. E eu sonhava assim, um sonho de criança mesmo. Interessante. Ele tem muitas funções, né? É músico, cantor, toca, né? Compositor, que é uma compositor parte de compositor. também. A minha parte de compositor eu gosto muito. Tem isso também? Fala um pouco pra gente e pro público também. Olha, como é que é essa a minha parte de compositor é o seguinte, porque eu comecei a escrever música desde pequeno, né? Eu comecei a escrever música com um amigo meu chamado JP, Zé Paulo, Antônio Rocha, que hoje é forrozeiro e tudo, Severino Melo, esse pessoal. Nós começamos a fazer música e a gente escrevia, eu gostava de escrever música. Escrevia e guardava, e pegava o violão e fazia aquela coisa toda. E é por isso que eu sou apaixonado por Festival da Canção. Eu organizei muitos festivais aqui, revelamos muita gente boa nos nossos festivais, que fazia parte do projeto Chico Oliveira, como o Abel Natan, como o saudoso Jair Silveira, o Ivan Ivanilton, tem o Ivan Silva, né? E muita gente aí. E ultimamente, há pouco tempo atrás, eu participei de muitos festivais. Eu ganhei como melhor intérprete no Festival do Cacau em Itabuna, em 95. E agora, em 2003, 2014, 2015, mais ou menos, eu participei do Alafest, em Alagoas, um festival onde se inscreveram 100 pessoas, mas só seria classificado 20. Aí eu me inscrevi e participei 3 vezes. A primeira vez eu fiquei em 3º lugar, com a música chamada Vida, Túmulo José. A segunda vez
eu ganhei como melhor intérprete com a música Ah, Se Eu Pudesse, que é bem conhecida, entendeu? E na terceira vez eu cheguei ao segundo lugar, com a música Afinal, Quem é o Ladrão? Essa música marcou muito, por pouco eu não fiquei em primeiro lugar, entendeu? Perdi para um grande cantor, acho que Paulinho Tremiterra, ele é lá de Alagoas mesmo, entendeu? E só o fato de ser classificado, tinha 100 pessoas que se inscreveram e só 20 foram classificados, para mim já foi uma vitória. E foi muito bom. Sim. Afinal, Quem é o Ladrão? Aí logo em seguida... Essa final que é o ladrão, poderia cantarolar essa música? Pode, uma palhinha por dá uma mim. palhinha, sem violão, sem nada? Sem violão, sem nada. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. É uma capelinha, né? A capelinha. Nesse abismo, crueldade, afinal da impotência, meu tio, meu avô. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Neste meio, quem é? Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Neste meio, quem é? É mais ou menos assim. Ela é um pouco longa, né? Sim. Que fala não fala só de político, né? O pessoal dizia, você fez muito dos políticos. Não. É uma música que fala sobre as pessoas que usam determinado caminho para roubar, vamos dizer assim. Agora, eu brincava, agora se cai muito em determinados políticos, aí já é outro departamento. Tá entendendo? A carapuça cai. Na cabeça de quem deve. Não é verdade? Isso aí. Pois é. Quem não tem nada a temer não precisa se preocupar. Olha, da próxima vez que eu vier aqui, se vocês me convidarem, eu vou trazer o violão. Viu? Pronto, vai ser um prazer recebê-lo aqui de novo com a gente. Vou cantar algumas músicas ao vivo. Sim, vem que os festivais, como é que acontecia naquela época? Você ganhou algum prêmio? O que foi que fez com que você fosse um incentivo? Quando a gente ganha algum prêmio, quando a gente participa de algum, ou até mesmo a força, assim, não, não ganhei dessa vez então, mas eu vou continuar, vou persistir. Como é que foi isso naquela época, assim? É verdade. Eu participei de muitos festivais que eram organizados aqui, não por mim. Sim. Depois eu mesmo passei a organizar, que era o FEMP, que era o Festival Euclidense de Música Popular. Sim. Eu participei até o 11º FEMP. O primeiro não foi eu que organizei, eu participei do quarto, do quinto, Sim. por aí. Me lembro do primeiro, que eu era muito jovem, fui assistir. Tá? Aí eu, veja bem, tem um festival de música carnavalesca. Eu canto carnaval também. E eu participei com a música Este ano eu vou pular o carnaval, mas por incrível que pareça, vou sair de careta e preciso de umas pontas para botar na cabeça. Aí a galera gostou de estar com esse negócio de ponta e ficava apontando por outras coisas, né? Sim. E eu sei que eu fiquei, parece, em segundo lugar com essa Que música. ótimo. Aí eu me senti, como você falou, veio aquele incentivo, Sim. né? Posso continuar, né? Posso Isso. continuar. Aí depois vou outro festival de música nordestina, que naquele tempo os festivais eram assim, festival, como hoje ainda fazem, né? Voltado para isso. Por exemplo, esse de Ponta na Cabeça era um festival da canção de música carnavalesca. Depois veio o festival de música nordestina. Aí eu participei com uma música Cristo Sem Poder, que falava do Antônio Conselheiro. Que, aliás, essa música, a letra não é minha, era a minha melodia. Entendeu? E depois, conversando com o compositor, nós temos outra cabeça hoje. Hoje eu não faria uma música dessa. Porque acontece isso. Você escreve uma música hoje e depois, com o tempo, você vai analisar diferente e você, não tem nada a ver. Hoje eu já faria diferente. Mas na época fazia muito sentido, né? Mas na época tem todo sentido. Então a gente falava assim que, na realidade, a gente falava que o conselheiro queria ser Jesus, aquela coisa, mas era o cara que não tinha poder, que só fez matar muita gente. Depois veio a gente analisando bem, viu também que não era bem assim, que as ideias dele também tinham um certo sentido, né? E muito, né? Hoje eu já falei diferente. Que bom.